Coronel, você falou aí que seria importante detalhar algumas coisas sobre a operação. E, bom, se você estiver disposto aí, eu gostaria de ouvir, fiquei curioso. Então vamos lá. A partir dessa demanda que chegou para mim, a minha área técnica, né, volto a dizer, se debruçou nos relatórios de inteligência, nas imagens, no estudo de operações anteriores, e a gente preparou essa ação por cerca de 60 dias, mais precisamente 75 dias. Essa operação, ela fez com que a gente estabelecesse, e aí observando as operações anteriores, e aí eu já disse que esses complexos da Penha do Alemão, eles são divididos por uma área montanhosa, uma área denominada Serra da Misericórdia. A gente percebeu em operações anteriores, e principalmente naquela ocupação do Alemão, que a gente, as imagens foram para o mundo todo, mostrando diversos criminosos armados de fuzis subindo na caçamba de uma picape, fugindo por essa Serra da Misericórdia. Então, a gente estudou esse modus operandi da facção, de que, de forma recorrente, esses criminosos utilizavam a área de mata para promover a fuga. E isso trazia para a gente, Igor, algo muito ruim para a segurança pública, que era o descrédito, que era o sentimento de impunidade, que era passar para a população de bem um planejamento mal feito, um planejamento sem eficácia. Isso era muito ruim para o imaginário das pessoas, para o subconsciente, passando o recado de que o marginal, o criminoso sempre vencia. Então, a gente, de maneira inédita, procurou levar e estabelecer infiltração, e esse treinamento foi realizado dentro do nosso batalhão de operações especiais, de policiais extremamente preparados, extremamente treinados, do batalhão de operações especiais, e nós infiltramos esses policiais numa linha de policiais que a gente denominou o Muro do Bop. E o Muro do Bop, essa infiltração ocorreu na parte alta da Serra da Misericórdia, porque é sabido que num combate em áreas montanhosas, quem ocupa, obviamente que impõe uma exposição, um risco maior para os nossos policiais, mas também é que nesse contato, nesse enfrentamento em áreas montanhosas, quem ocupa o plano superior está sempre em vantagem do que o seu oponente que está numa área mais baixa, quando você tem um relevo acidentado numa área de montanha. Então, é preciso dizer que esses policiais, a partir das 4 horas da manhã, em que nós realizamos, eu pessoalmente liderei o briefing da tropa, a palestra, ressaltei os riscos envolvidos, para que eles não subestimassem o perigo, para que eles não subestimassem o inimigo. A perspectiva é que nós teríamos um confronto intenso, mas todas as técnicas deviam ser utilizadas, que nós estávamos preparados e unidos para mostrar a força do Estado, a força da Polícia Militar, que ocupou essa área realmente de confronto, em que houve o maior número de apreensões, de prisões e de morte. E dizer que nosso objetivo nunca foi produzir esse número de mortes. Basta ver que o número de presos de 113 e o número de mortos de 117, eles têm uma equivalência, ou seja, aqueles que optaram por se entregar foram devidamente presos, conduzidos à delegacia como determina a lei. Não houve, por nossa parte, nenhuma... Estabeleceu-se aqui alguma narrativa de que o Muro do Bop foi para emboscar os criminosos. Não houve emboscada nenhuma, porque desde as 4 horas da manhã, quando eu autorizei a primeira entrada das patrulhas, esses policiais que infiltraram na Serra da Misericórdia foram recebidos a tiros, houve um enfrentamento, as câmeras corporais mostram isso. Então, para que a gente tomasse a parte alta da Serra da Misericórdia, esses policiais tiveram que fazê-lo com enfrentamento, com troca de tiro e com combate a esse grupo de marginais fortemente armados e treinados, que lá a gente se deparou com trincheiras, com casas-matas, com elementos dentro de buracos, atacando as nossas equipes, e que esse combate ele perdurou por quase de 4 horas da manhã até 21 horas, quando houve a extração da tropa por determinação minha.
E, obviamente, que o objetivo principal da operação foi proteger os 280 mil moradores, 280 mil pessoas de bem que residem naquelas comunidades. Então, a gente estabeleceu e trouxe para nós um grau de desafio maior, impôs uma complexidade maior na operação, mas a gente trouxe também, entendendo que a perspectiva, se nós realizássemos esse contato, esse confronto na área edificada, é uma área que também prepondera a desordem, ou seja, essa comunidade ela se desenvolveu sem qualquer interferência do poder público. A gente tinha a perspectiva de que haveria um grande banho de sangue com a possibilidade de morte de inocentes, e é preciso que se diga aqui, as nossas corregedorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, não registraram até o presente momento nenhuma queixa de qualquer família dando conta de que, olha, o meu filho trabalha na farmácia, trabalha na padaria, trabalha na loja de material de construção XYZ e foi assassinado arbitrariamente, injustamente pelas forças policiais. Não há qualquer registro, minimamente nenhum registro de abuso ou cometimento de arbitrariedade de inocente pela nossa ação. Então, nós decidimos estabelecer, e aí a partir de 4 horas da manhã, além da infiltração e tomada dessa área de mata, nós estabelecemos com esses 2.500 policiais, ou seja, a modelagem operacional ela foi feita com supremacia numérica, já que nós entendíamos que apenas 500 policiais, nós tínhamos a perspectiva de dados de inteligência de 500 marginais armados, nós aplicamos no terreno 2.500 policiais que, a partir das 4 horas da manhã, adentraram e essas 27 comunidades empurram esses marginais através de confronto, diga-se de passagem, porque os policiais que adentraram na parte baixa foram recebidos a tiros, barricadas de alta complexidade, é preciso que se diga, Igor e Tramontina, são barricadas com verdadeiras obras de engenharia, são perfis metálicos concretados no solo, muitos deles eletrificados, em que a gente só pôde romper essas barreiras através de maçarico e de explosivos TNT, ou seja, isso mostra também práticas terroristas desses marginais, dessa facção. Também eles tomaram os veículos e incendiaram de maneira simultânea mais de 40 barricadas no entorno dessas comunidades, cavaram verdadeiras trincheiras que dão acesso, trincheiras essas com mais de 1 metro de profundidade, impedindo o acesso das nossas viaturas blindadas. Para que se entenda, nós utilizamos no planejamento, a Polícia Militar, cerca de Polícia Militar e Polícia Civil, mais de 30 blindados foram utilizados, 2 aeronaves, nós utilizamos 8 ambulâncias, todos os pré-requisitos da DPF 635 foram observados, câmeras corporais dos policiais, comunicações aos órgãos de controle, eu posso citar aqui Ministério Público Estadual, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal e Estadual de Saúde, equipamentos de saúde, equipamentos de educação foram avisados anteriormente, que era uma premissa do Ministério Público, equipes do nosso grupamento de paramédicos estavam com 8 ambulâncias, sendo delas 2 ambulâncias blindadas. Nós somos a única polícia do Brasil que possuímos ambulâncias blindadas. Essas ambulâncias, esses equipamentos, propiciam e permitem que nós adentremos ao teatro de operações, a área de confronto com nossos paramédicos, facilitando o socorro dos nossos policiais. As nossas equipes, todas elas estavam com kits e treinamento de APH tático. O que é APH? Para as pessoas que não entendem, atendimento pré-hospitalar, ou seja, são torniquetes, são lonas para fazer socorro de policiais, ou seja, todo um material, toda uma previsão, todo um detalhamento para que a gente pudesse fazer uma preparação adequada que trouxesse o menor impacto possível para a população de bem e, principalmente, proteger
os nossos policiais estavam atuando num local extremamente difícil, extremamente complexo para as forças policiais. É preciso também, eu quero aqui me solidarizar com os verdadeiros heróis que perderam suas vidas, que é o Sargento Weber, o Sargento Serafim, o policial Rodrigo, o policial Marcos Vinícius, que esses sim são os heróis da sociedade que perderam suas vidas para esses facínoras trabalhando e defendendo a sociedade. Então, esse nosso planejamento, ele trabalhou sob a lógica de que nós empurrássemos esses marginais da área edificada através do confronto. Tem uma imagem muito bacana que foi divulgada, que eu posso disponibilizar para vocês, em que uma linha de policiais do BOP, do Batalhão de Choque, comandadas por uma policial feminina, a Tenente Kelly, ela estabeleceu um confronto com cerca de 30 marginais que estavam tentando fugir da nossa entrada na parte baixa, na Vila Cruzeiro. Esses policiais trocaram tiro com esses elementos. Esses elementos, encurralados, entraram numa residência, não se sabia qual era essa residência. Aí os policiais passaram a verificar casa por casa, identificaram essa casa. Um elemento tentou alvejar policiais nossos, ele foi abatido, ele estava com um fuzil, e os outros 30 marginais fugiram para um segundo andar de uma casa. Esses policiais do Batalhão de Choque, comandados pela Tenente Kelly, ela efetuou um cerco, estabeleceu uma negociação e a gente demonstrou ali que aqueles que quiseram se entregar, foram 30 marginais presos e 30 fuzis apreendidos nessa casa, demonstrando que nossa atuação, nosso trabalho foi baseado em técnica, foi baseado em preparo, em legalidade. E preciso dizer também que nós estabelecemos nesse nosso planejamento meticuloso e detalhado a possibilidade de uma reação desses marginais. O que foi que aconteceu? Eles atuam de uma maneira também muito organizada, estabelecendo linhas de proteção às lideranças. A gente entende que esses primeiros marginais foram mortos, eles pertencem ao segundo, ao terceiro escalão, eles trabalham em forma de ondas, ou seja, estabelecem linhas de proteção em que a primeira linha ela vai para o confronto para ser morta ou presa. Com o rompimento dessa linha, dessa onda, entra uma segunda onda de marginais que visam essa proteção das lideranças, que também pertencem ao segundo, ao terceiro escalão, e a gente entende que um núcleo duro de segurança protege as lideranças que estavam ali naquela comunidade. Muito se disse que nós também não prendemos o DOCA, mas o único alvo da operação não era o DOCA, é emblemático para nós e nós vamos prender o DOCA, mas eu quero dizer que diversos elementos do Comando Vermelho foram presos, de outros estados, diversas lideranças aqui do Rio de Janeiro. Foi o maior baque no Comando Vermelho da Segurança Pública, de uma maneira técnica, cirúrgica e profissional. Essas questões de reação, havia um plano de contingência da Polícia Militar, eles realmente causaram um transtorno na cidade, eles utilizaram cerca de 86 ônibus como barricadas. As unidades operacionais e o nosso batalhão de motociclistas agiu de forma muito rápida. Essas interrupções nas vias se deu por poucos minutos. É preciso que se diga que essa modalidade de utilização de ônibus como barricadas é algo que se desenvolve pelo princípio da oportunidade, ou seja, somente a cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 8 mil coletivos, 8 mil ônibus. Eu não tenho como colocar um policial em cada ônibus. Eles andam realmente com uma motocicleta, observam, fazem uma análise do ambiente, verificam que estão sozinhos, rendem o motorista, em fração de segundos pedem a chave e ali já está concretizado o transtorno. Mas dizer que nós estabelecemos um plano de contingência muito rápido, que liberou a via em poucos minutos. Não houve registro de interrupção de vias por longo espaço de tempo. Então, é preciso que se diga que esse processo ele vai continuar, outras operações eles estão acontecendo. Paralelo a isso, a gente trabalha sob a ótica e sob o eixo de promover e dar cumprimento à DPF 635, trabalhando em laboratórios que já estão definidos para os próximos
meses, para os próximos dias, a gente estabeleceu uma ocupação em uma área laboratório para que isso seja replicado em outras regiões da cidade e do estado. É preciso que se diga que o Rio de Janeiro tem cerca de 1.900 comunidades, que a Polícia Militar nem a Polícia Civil contribuiu para esse crescimento desordenado, mas que a gente acaba agindo na consequência, e nós, enquanto profissionais de segurança pública, temos um compromisso claro com a sociedade de bem de que nós iremos livrar e que essa operação, que é a maior operação da história da segurança pública do Brasil, sirva como uma virada de chave nesse tema tão importante, e a gente vem trabalhando muito para que, e temos aqui, sob a liderança do governador Cláudio Castro, a firmeza em dizer que nós não iremos parar, ninguém vai parar a gente, e nós vamos desenvolver nos próximos dias, nos próximos meses, outras operações com essa mesma natureza, utilizando integração, utilizando técnica, cumprindo mandados judiciais e, principalmente, chegando a resultados expressivos, como foi dessa operação do Complexo da Alemã da Penha.